Câmara em Foco no ar mais uma vez para você ligado na TV Câmara de São Vicente, também nos nossos canais oficiais pela internet, no Facebook, ou então até no YouTube. Então, ou, né, se preferir, se você conseguir aí pegar esse cronograma, essa agenda, você acompanha também no 40.1 do sinal digital, né, em toda a TV, na região da Baixada Santista, você consegue acompanhar as novidades da Câmara de São Vicente. E estamos agora em julho, né, julho, mês de recesso, mas é um mês de muito trabalho, um mês que continua aí sendo marcado por atividades dessa Casa Legislativa. E hoje vamos aqui com o nosso já sócio do nosso programa, basicamente, José Carlos Fernandes, o consultor jurídico, que aí hoje iremos trazer aí um balanço das últimas sessões ordinárias e principalmente da última, na qual teve bastante projeto, teve muitos temas importantes aí para a cidade de São Vicente. José Carlos, mais uma vez, muito obrigado por abrir as portas aqui da sua sala, pegar esse período já de recesso e vir aqui falar sobre acontecimentos importantes para a cidade de São Vicente. Para a gente é de muito valor, então desde já agradeço muito. E as suas considerações iniciais aí para mais esse programa? Tudo bem, Vitor. Agradeço aí pelas considerações aí a meu respeito, né? A gente, de fato, durante o recesso, a Câmara trabalha bastante porque ela tem que elaborar, né, os autógrafos que vão para o prefeito, que, como eu já expliquei para quem não acompanhou vídeos anteriores, mas a gente explicou que o prefeito pode vetar o projeto ou ele pode sancionar, né, e promulgar o projeto de lei. Em geral, quando o projeto é de iniciativa dele, né, se não tiver nenhuma modificação muito significativa, em geral, ele promulga, né, o projeto, sanciona, portanto, não veta o projeto e promulga o projeto. E ele, nessa última sessão, houve bastante agitação, né, na Câmara, porque quando se trata da última sessão, em geral, muita coisa que vinha sendo adiada, etc. e tal, você precisa tomar decisões a respeito, né? E a gente tem aqui como exemplo, no dia 30 de junho, às 14 horas, que foi a última sessão, né? Nós tivemos primeiro na sessão anterior, é importante que a gente diga, inclusive você disse, né, das sessões e tal, a gente teve algumas atividades bastante importantes. Antes da gente entrar aqui na ordem do dia da última sessão, a gente teve uma audiência pública que falou sobre a questão do uso e ocupação do solo, né, a alteração da lei de uso e ocupação do solo. Então tem uma tabelinha do que pode, qual atividade comercial que pode, qual atividade que não pode. E no bojo dessa discussão, houve a apresentação de um projeto que falava sobre o licenciamento, execução, manutenção e utilização de contêineres como residências, ou para fim de comércio, e dar outras providências. Então, e hoje em dia também está em alta, né? Muitos comércios, até do ramo alimentício, por exemplo, usar a estrutura de container ali, e até não só do alimentício, mas de demais áreas ali, tanto do têxtil ou então de outras atividades, utilizarem o container. Mas não havia uma legislação sobre isso na cidade de São Vicente e foi algo que foi pontuado por meio da luz também. Foi apresentado um projeto de lei complementar, de número 23, pela mensagem 7921. Mas como a discussão ainda estava muito... ainda não tinha maturidade suficiente, né? Então os vereadores disseram assim, nós só vamos aprovar aquilo que é importante para o funcionalismo, né? Então algumas alterações relativas à legislação do funcionalismo que os vereadores resolveram então aprovar, porque tinha a urgência necessária. E essas outras matérias acabaram ficando para o próximo, para o início da próxima sessão legislativa, né? Que aliás, a retomada da sessão legislativa, né? Porque a sessão legislativa é o ano legislativo, né? Então a gente tem essa interrupção da sessão legislativa e ela é retomada em 1º de agosto. E a gente tem aqui esse adiamento a pedido do vereador Tiago Pereto, justamente dessa matéria relativa à utilização desses contêineres como para uso comercial ou residencial, que é necessário ter algumas condições mínimas de... Referente à segurança também, né, vamos dizer assim. A segurança, a ventilação, iluminação, todas essas condições de utilização, né? Inclusive, muito provavelmente,
essa utilização toma em conta contêineres que não podem mais ser utilizados para fins de transporte de mercadoria, ou porque sofreram um processo de deterioração, ou porque eles não têm, tecnologicamente eles já estão inadequados. Vazados, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a reutilização desse material é uma utilização que ajuda o meio ambiente, que você faz uma reciclagem, uma reutilização desse material, né? E também você proporciona uma construção, digamos, mais rápida, né? Para uma utilização, às vezes, de emergência, né? Então, para você criar um abrigo temporário para algumas pessoas, etc. Então, eu entendo que é uma iniciativa bastante importante, mas ela sofreu esse adiamento. E a gente teve também, né, por isso que eu quis voltar nessa matéria, a discussão numa audiência pública, a alteração da lei de uso e ocupação do solo, né, que foi também aprovada. Então, segundo o secretário, né, que compareceu aqui à Câmara para a realização dessa audiência, existem algumas iniciativas, como, por exemplo, de estabelecer maior quantidade de corredores comerciais para poder possibilitar algumas iniciativas de baixo impacto, né? Que não sejam indústrias poluentes, etc. Tal. Então, são iniciativas de baixo impacto que elas possam pegar outras vias que não só as vias principais, mas Expandindo ali o comércio de São Vicente, que é algo que é muito identitário da cidade. Exatamente. Então, as vias, houve uma alteração de classificação dessas vias para poder possibilitar essas mudanças. Então, teve essa audiência pública e depois teve a aprovação. Então, isso foi bastante importante. Mas retomando aqui essa sessão do dia 30 de junho, nós tivemos esse adiamento, né? Para a próxima sessão, a pedido do vereador Tiago Pereto, em relação a essas regras sobre o uso de containers, né, para essas finalidades, comercial e residencial. E a gente teve também aprovação em primeira e segunda discussão, porque geralmente quando a gente tem uma matéria que necessita de duas discussões, muitas vezes é convocada uma sessão extraordinária para que a matéria seja discutida. Porque, do contrário, se fosse aprovada só em primeira discussão e não em segunda, nós teríamos esse mês de julho aí como uma janela, né? E isso criaria uma expectativa. Por exemplo, nós tivemos aqui, como segundo item, a alteração do quadro de pessoal da prefeitura, instituído pela Lei Complementar 268 de 99, e aí a gente teve uma reclassificação. Então, isso é importante que os ouvintes aí, os que nos ouvem ou que nos assistem, que eles possam entender que houve uma reclassificação das referências K para M, em alguns casos, K para O em outros casos, K para M também em outros casos, a maioria de K para a letra O. Então a gente tem as alterações aí de referência, de analista de sistema, arquiteto, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de tráfego, geólogo. Aí a gente tem também operador de som, programador, técnico de compras e técnico legislativo. Então todos esses quadros vão ter um reajuste aí de acordo com as alterações que podem variar de 30% a 50% da referência, que não é o único item de remuneração, mas é o principal item que vai, trazer umas alterações. Por quê? Porque havia, da parte desse pessoal, que é principalmente quem é de nível universitário, havia uma grande defasagem em relação a outros entes da federação. Então, outros municípios, ou mesmo o governo do estado, ou a União, a remuneração estava muito defasada. Então, a gente estava perdendo profissionais para outros concursos, né? Então, a gente estava prestando concurso para outros municípios e tal. Então, havia também uma grande insatisfação por parte desse pessoal, então houve essa reclassificação.
E isso foi aprovado, então, em primeira e segunda discussão, essa alteração do quadro. Condicionando ainda mais, né, essas classes importantes aí para o sistema executivo e também que fazem, né, a engrenagem do executivo girar. Exatamente. E a gente tem também uma importante alteração da Guarda Civil Metropolitana, né, estabelecendo, já no item 3, né, o PLC 2322, a mensagem 72, a carreira, estruturando a carreira dos guardas municipais, jornadas, remuneração, deveres, vedações dos guardas civis municipais e alteração dos cargos, né, que especifica. Então, tudo isso em função, né, e dispondo sobre o Estatuto Geral, respeitando, aliás, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022 de 2014. Então, portanto, desde que foi editada essa lei em 2014, que permitiu que os guardas municipais utilizassem armas de fogo e alguns outros esclarecimentos da lei federal, então, a partir daí, desde 2014, que vem sendo discutida a necessidade de adequação da guarda Civil Municipal, das Guardas Civis Municipais, e o município de São Vicente não tinha uma legislação mais moderna e mais de acordo com essas alterações da legislação federal. Então, foi feita também essa modificação, o que trouxe um certo alívio para os guardas civis municipais, que, todo mundo sabe, tem uma importante função dentro do sistema de segurança no município, né? Então, cada vez é mais importante. Isso é também integrado com o sistema de vigilância que a prefeitura está implantando, ainda não terminou a implantação, mas está implantando e deve terminar em breve a colocação desses totens, né? Com a possibilidade de filmagem, de acompanhamento, de monitoração, né, da cidade, né? Monitoria da cidade, bastante importante para o sistema de segurança. Legal, bacana. E aí a gente sabe que diferentes frentes, né, tanto essa frente mais ampla de condições de trabalho por parte do executivo e também trazendo aí funcionários, servidores públicos também esse favorecimento e de certa forma a readaptação, assim, para readequar, né, essas condições de trabalho são coisas muito importantes, apesar de serem assim até que subentendidas de outra forma para quem é o cidadão comum, de quem vê realmente essas políticas sendo feitas, essas proposituras sendo tomadas por parte do legislativo, mas pouco se entende que é realmente necessária uma readaptação, até pelas condições que temos atualmente, até por todo um contexto que temos atualmente, acredito que tanto de nível econômico quanto de nível de sobrevivência. Então, é algo que realmente é feito para readequar, para suprir necessidades que já haviam sido anseadas há muito tempo, né? E aí, dando prosseguimento às demais pautas, né, José Carlos? Foi interessante também porque na última semana que tivemos de atividade, tivemos ainda sessões extraordinárias, tivemos as sessões ordinárias que são normalmente seguidas, né, nas quintas-feiras aqui na Câmara, e tivemos também uma sessão especial que a gente pode até falar depois referente a isso. Mas para dar prosseguimento ao que foi dito e poder pontuar ali, vamos aí seguir no que está sendo apresentado diante, né, de quem está acompanhando a gente aqui na TV Câmara. Então, como item 4, né, a gente teve aí a segunda discussão e votação, que extinguiu alguns cargos da estrutura da Caixa de Saúde e Pecúlio. E muitas vezes é necessário fazer algumas adequações na Caixa de Saúde e Pecúlio, porque ela tem algumas peculiaridades. Ela não atende o público em geral, ela atende ao funcionalismo, né? Então, muitos funcionários, servidores, têm uma remuneração muito baixa, não conseguem, digamos, pagar um plano de saúde. Então, ele é um plano de saúde alternativo para o servidor público. Então, ela precisa também, muitas vezes, fazer novas adequações de acordo com o seu orçamento, de acordo com as suas condições de trabalho, digamos assim, né? Então, muitas vezes, a Caixa de Saúde é a última fronteira, né, para contribuir aí para o funcionalismo. Então, a gente teve isso também, tá? E a gente teve aí dessas mensagens que eu falei,
E a gente teve também algumas matérias que eram de vereador. Tá? E aí algumas delas foram aprovadas em primeira discussão e em segunda discussão na sequência. A gente teve aqui uma do vereador Jabá, que é o projeto de lei 94, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva. Então, esse Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva é para que haja possibilidade de inclusão das pessoas que têm TDAH, né, déficit de atenção, aqueles que são autistas, né, que estão dentro do espectro autista, né, que o autismo não é uma doença, é uma condição, né, então é muito importante que as pessoas entendam isso, né. Então, as pessoas que têm alguma deficiência física também, que precisam de adequação, precisam de inclusão, né? E tem lá alguns que têm paralisia cerebral. Então, todos eles exigem um esforço muito grande, né, da parte dos educadores, da estrutura, né? Então, é uma luta contínua. Até mesmo das instalações das escolas, né? Isso é uma política que acredito que trará esse aporte para esse tipo de situação que era muito prejudicada até por conta de falta realmente desse apoio, de acessibilidade, entre outros fatores. Também é necessário um suporte, né? Então é preciso de um professor que acompanhe mais de perto essa criança ou adolescente com essa condição especial. Então é importante que seja incluído num dia municipal de luta exatamente para que as pessoas chamar a atenção para a necessidade dessa inclusão. E não se trata de estabelecer uma educação especial, né? Antigamente falava educação especial. Não, é incluir no sistema educacional normal, comum a todos, essas pessoas que têm essa condição diferenciada. Por quê? Porque antigamente havia uma política educacional segregacionista, né? Então você segregava, você colocava em classes especiais, deixava lá, às vezes, a criança ou o adolescente com dificuldade de aprendizado sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma capacidade de integração social, colocando ele em isolamento, né? E meio que excluindo da sociedade, meio que colocando essa criança ou esse adolescente em condições de afastamento. E o que se procura hoje é uma política de inclusão. Então, incluir no sistema educacional das pessoas que não têm essa condição especial, para que haja não só da parte da criança que tem necessidades especiais, mas também das outras crianças ditas normais, né? Algumas a gente tem alguma dúvida, né? Mas crianças ditas normais que elas possam entender que essa sociedade existe, essas crianças com condição diferente existem, fazem parte da sociedade e precisam ser integradas à sociedade, né? Primeiro, para que elas não sejam excluídas e, portanto, com mais dificuldades de aprendizado. E, em segundo lugar, para que também os pais possam ter alguma espécie de integração social dessas crianças, para que elas possam integrar o mundo do trabalho, para que elas possam participar de uma maneira menos onerosa para a sociedade, né, contribuindo. Eu particularmente conheço várias pessoas que sim, têm a condição de síndrome de Down, por exemplo, que trabalham e que são talvez os melhores profissionais. Eu conheço uma que trabalha numa farmácia, que é uma pessoa muito dedicada e que qualquer informação que você precisa, ela sabe onde estão os medicamentos, ela sabe onde estão o esparadrapo, etc e tal. E tem um outro amigo meu também que trabalha no empacotamento de supermercado e que é super atencioso, super cuidadoso, né? Então, que essas pessoas possam cada vez mais fazerem parte do mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, possam ter educação para serem incluídas em universidades, se assim o quiserem, né? E possam ser profissionais e da melhor qualidade, porque essas pessoas, muitas vezes, apesar das deficiências que têm, às vezes têm um nível de concentração maior até do que outras pessoas que são da geração nem trabalham nem estudam, né? E eu acho que é bastante importante essa iniciativa de chamar atenção para
essa situação. Bom, senso quase de coletividade, vamos dizer assim, né? Trazendo ali tanta essa parte de integração quanto a parte de igualdade, de certa forma, mas com as adaptações que são necessárias, que todo mundo já é ciente referente a isso. E agora, para dar sequência aí, como estávamos dizendo. Então, a gente tem também o Campeonato Mundial de Skate, Municipal, desculpa. O Campeonato Municipal de Skate, que foi de iniciativa do vereador Dercinho Negão no Caminhão, que incluiu no calendário oficial de eventos do município esse campeonato. É importante porque é uma iniciativa. O skate é, hoje em dia, uma atividade esportiva que tem ganhado muito destaque. Esporte em ascensão, né? Já visto as Olimpíadas aí que tivemos em 2021, né? Em 2020, mais que aconteceu em 2021, com grandes representantes até da Baixada Santista aqui em São Vicente, trazendo, né, esse importante apoio aí para esse esporte. Exatamente, é um esporte que está em crescimento, né? Um esporte que é bastante inclusivo e era um esporte que era considerado um esporte de segunda categoria, segunda linha, né? Então só vagabundos, né? Só marginalizado, né? Vamos dizer assim. Exatamente, era muito marginalizado, era associado ao consumo de crack, de drogas, etc e tal. E hoje em dia é um esporte que tem ganho destaque, né? Tem ganho muito destaque como um esporte importante e que participa a família, que participam crianças e adolescentes, então que tem sido recebido bastante destaque. A gente tem também aí um projeto de resolução do vereador Igor Ferreira, que constitui uma comissão especial de vereadores para tratar da construção e implantação de creche no bairro Vila Jockey Club, em São Vicente, onde a gente tem uma deficiência nessa área. A gente teve também o projeto de resolução do vereador Tiago Pereto, que constitui comissão especial de vereadores para tratar da reorganização da rede municipal de saúde, proposta no programa Nova Saúde São Vicente, de iniciativa do Poder Executivo. Então, essas comissões especiais de vereador, elas são constituídas para estudar algum problema, programa de social da prefeitura, algumas comissões especiais de vereadores para acompanhamento de obras, para acompanhamento de iniciativas públicas. E aí a gente tem também do vereador Tiago Pereto, uma SEV, né, uma comissão especial de vereadores, para acompanhar a origem e destinação de recursos advindo da pavimentação asfáltica de vias públicas, né, então para acompanhar a qualidade do asfalto que está sendo colocado, para ver quais são as vias que vão receber essa benfeitoria, divulgar, né, qual é o início, qual é o cronograma dessas obras, etc. Tal, quem que vai ser incomodado temporariamente com esse benefício e quem vai ser beneficiado, quer dizer, algo mais transparente no contexto geral. Exatamente, ampliar a transparência. E essas SEVs, nesse sentido, são muito úteis, né? Tem aqui também para acompanhar e fiscalizar empresas com contratos encerrados e vigentes junto ao município, quanto ao depósito do FGTS dos funcionários por elas contratados. Aí cabe um destaque, por exemplo, a recente rescisão contratual da Utrantur, né, que a gente está passando por um processo de greve, né, no transporte municipal, em função de atrasos, em função de uma série de problemas que essa empresa tem enfrentado aí. E os funcionários, né, os motoristas resolveram entrar em processo de paralisação e só uma parte do sistema que está funcionando. Isso tem causado muitos transtornos, né, e a prefeitura parece que vai haver uma contratação emergencial de outra empresa para suprir esses problemas aí desse transporte, né. Então, esse é só um exemplo do que essa SEV pode acompanhar. É de iniciativa do vereador Edinho Ferrugem, né? Essa serve para acompanhar as empresas com contratos encerrados. A gente tem projeto de decreto legislativo que concede à Igreja Assembleia de Deus uma placa comemorativa alusiva aos seus 20 anos de fundação. Então, portanto, o vereador Dercinho Negão Caminhão entende a importância da Igreja Assembleia de Deus e quis fazer uma homenagem alusiva aos 20 anos de fundação dessa associação. Então, esses projetos de decreto legislativo são sempre projetos voltados a uma homenagem, a um título, a uma medalha, a uma placa comemorativa. Em geral, são um desses três, né? A gente tem aqui do vereador Tiago Pereto, a 1722, que concede a medalha Célula Mater à deputada federal Rosana de Oliveira Vale, Rosana Vale. Então, aí é um projeto de decreto legislativo também, que também
aprovado em discussão única. Tá? Então, esses projetos que visam algum tipo de homenagem, né, que são projetos de decreto legislativo, apesar de ser necessária a votação nominal e um quórum de 3/5, tá? Então é necessário chamar os vereadores. Mais do que a metade ali dos vereadores presentes na sessão. Exatamente. Então, 3/5 é necessário para a aprovação dessas matérias. Mas é em votação única, né? Então a gente teve aí essa aprovação na primeira parte da sessão, né? Na sessão ordinária mesmo. Depois a gente teve uma moção, né, que manifesta repúdio às agressões cometidas na Procuradoria do município de Registro. Aí cabe aí algumas considerações. Então, um procurador, né, de acordo com as notícias que foram amplamente divulgadas aí na Caso de repercussão nacional, né, na verdade, e que a Câmara de São Vicente se manifestou e trouxe aí um posicionamento correto, não, um posicionamento firme referente a essa situação. E agora com as considerações aí, o nosso consultor jurídico, né, o José Carlos Fernandes, que também é alguém que como né, alguém do profissional do direito, da legislação, pode falar mais do que ninguém a respeito disso. E também acho que todos podem se posicionar contra, né, uma atitude dessas. Todos que são cidadãos, na verdade, pessoas que têm o senso comum do que é certo e do que é errado, podem se posicionar, mas a Câmara de São Vicente não ficou para trás e trouxe esse posicionamento firme, né? Exatamente. É importante que a gente diga que é um colega também, como eu, procurador, né, e que causou um intenso repúdio, né, um grande repúdio da sociedade, né, pela atitude por ele adotada, inicialmente com atitudes que eu entendo muito covardes, né, e utilizando-se de força bruta para agredir uma procuradora-chefe que havia simplesmente instaurado um processo contra ele, quer dizer, não havia condenação, não havia nenhuma razão, né? Foge completamente qualquer razão para que ele tivesse aquela atitude. E isso provocou, inclusive, a prisão, né? Ele fez uma tentativa de que estava em surto, né? Em surto psicótico, etc. e tal, mas isso não colou. Sempre são essas desculpinhas, sempre são esses álibis assim que tentar arrumar uma justificativa para algo injustificável, né? Essa que é a grande verdade. Exatamente. Então a OAB que eu faço, eu sou presidente da Comissão de Administração da Justiça aqui da OAB de São Vicente. A gente tem repudiado, inclusive por todas as comissões da subseção de São Vicente, da seccional São Paulo, da OAB, da OAB Nacional. Quer dizer, houve manifestações dos órgãos de classe, né, no sentido de que ele deva ser apenado não apenas sob o ponto de vista penal, mas também deve sofrer sanções de natureza disciplinar, né, porque é a Ordem dos Advogados que disciplina a questão da atuação profissional e ele agiu de uma maneira muito em desconformidade com a tradição, inclusive dos procuradores municipais, que exercem importantíssima função, que têm sido muito valorizados, né, inclusive pelas decisões jurisprudenciais, que têm valorizado essa categoria. Então, nós, como profissionais da área do direito, ficamos ainda mais chocados, ainda mais revoltados com a iniciativa desse procurador, exatamente porque é totalmente contrário aos princípios que devem reger o comportamento, né, dos profissionais da área do direito, que é o respeito o comportamento íntegro, né, o comportamento respeitoso é alguma coisa absolutamente essencial. Eu acredito que não só da área do direito, como a gente disse anteriormente, mas como humano mesmo e também como uma pessoa que se mostrou inapta de conviver em sociedade. Então, todo tipo de sanção é mais do que necessária, é realmente muito mais justificada
depois desses atos tão grosseiros, tão vils, tão covardes, né, como foi dito anteriormente. E aí fica aí como último item discutido aqui por parte da Câmara de São Vicente uma moção de repúdio, né, algo ali que traz aí um posicionamento completamente contrário a essa ação e que a gente está vendo que as medidas estão sendo tomadas. Então também fica aqui por parte da TV Câmara de São Vicente os mais sinceros votos ali de recuperação, de uma pronta recuperação por parte da profissional que foi agredida, né? Porque a gente sabe que os danos não são apenas danos físicos, mas também psicológicos, né? Acredito que vai ser muito difícil para que ela retome a exercer as suas funções. E vai ser necessária muita coragem para enfrentar esse problema. Então, fica aqui por parte da TV Câmara de São Vicente a nossa solidariedade, né? Vamos dizer assim. E mais uma vez agradecendo aí pelas portas abertas aí, agora virando completamente a chavinha, já nesse clima de recesso, mas de muito trabalho também. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação de José Carlos Fernandes, aqui para o Câmara em Foco, trazendo aí os últimos acontecimentos aí do mês de junho, de junho, né, do primeiro semestre, trazendo também esse balanço durante todo o semestre que tivemos no primeiro semestre e o que claramente vai continuar, né, no prosseguir aí do ano, ao decorrer do ano, no segundo semestre. Então, muito obrigado aí pela entrevista, mais uma vez, muito solícito, mais uma vez aí agradeço e vale lembrar que a janela aqui está sempre aberta, tanto por parte dos seus posicionamentos, de tudo que você conhece, todo o conhecimento que tens aqui dessa Casa de Leis para o cidadão vicentino. Então, estaremos aqui sempre de portas abertas, retribuindo aí a disponibilidade que o senhor sempre tem com a gente. Eu agradeço aí ao público aqui que nos acompanha aqui e agradeço a você, Vitor, pela possibilidade que a gente tem de tornar mais claro, de tentar traduzir, né, algumas importantes iniciativas aqui da Câmara Municipal e dizer aos senhores também que durante esse período de recesso, quase a totalidade dos vereadores estão aqui para receberem, através tanto dos meios, né, por e-mail, ou Os seus staffs, né, vamos dizer assim. ou pelo telefone, ou por e-mail, ou mesmo na busca aqui pessoal de informações, eles continuam atendendo a população, né? Porque eu queria deixar aqui em destaque aos senhores que na ordem do dia são as matérias que se submetem à votação, né, e aprovação. Existem outras matérias que são o que a gente chama de indicação. Essas indicações são pedidos de providência à Prefeitura Municipal. E muitas vezes essas indicações, elas são apresentadas durante o expediente, algumas delas nem sequer são lidas, porque às vezes o vereador tem tanta reclamação, tem tanto pedido, tanta solicitação, que não consegue dar cabo da leitura de todas elas. E esses pedidos, eles podem continuar assim sendo feitos por intermédio dos gabinetes de cada um dos vereadores, através ou das mídias sociais de cada um deles, ou por e-mail, ou até pelo e-mail da ouvidoria aqui da Câmara Municipal. É possível fazer solicitações de buraco de rua, de limpeza de alguma galeria que está obstruída, ou alguma necessidade de manutenção, né, da zeladoria da cidade. Então, isso tudo continua durante o período de recesso, né? Apenas que o processo de votação é que é suspenso durante esse período de recesso, né? E que aí a gente tem aí essas várias possibilidades de estar sendo encaminhados as solicitações da população, que não é porque nós estamos em recesso que os problemas cessaram e terminaram, etc. e tal, né? Então, eu convido aí as pessoas a terem uma intensa participação e a gente sabe que a política não se faz tão somente por iniciativa de quem é eleito. É muito importante que a gente acompanhe a condução do processo político para dar a ele um caráter muito mais democrático, né, para possibilitar que as solicitações e verdadeiros
interesses e intenções da população sejam atendidos, né? E tem também essa função de dar o efetivo ao Poder Legislativo efetivamente o seu poder, né? Então ele, como poder, ele tem que realmente exercer esse poder e não apenas ser um órgão meramente homologador de iniciativas do Poder Executivo. Ele precisa ser um órgão para a discussão e o debate das políticas públicas e para o atendimento dos verdadeiros anseios da população. Então eu convido a todos que tenham uma efetiva participação maior, cada vez maior, para que esses objetivos sejam atendidos. Tá certo. E o recesso continua, o trabalho também prossegue, mas esse Câmara em Foco fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos que estão acompanhando nos canais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente, pelo YouTube, pelo Facebook ou então no 40.1 do Sinal Digital. E eu fico por aqui e agradeço a audiência e até uma próxima.